Olá, estudante do quinto ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos continuar nossa investigação sobre o Brasil, essa unidade político-administrativa, esse país do qual somos parte. Hoje, então, a gente vai conversar especificamente sobre a população brasileira. Sobre o povo brasileiro, as etnias que compõem o nosso país, conversamos em outras aulas. Agora vamos entender como é que essa população, ela se organiza, onde é que ela está concentrada, qual é a idade da população que vive no Brasil. Então, juntos, na aula de hoje, eu e você, nós vamos buscar identificar o tamanho e como está distribuída a população brasileira pelo nosso território. Nós vamos juntos também caracterizar a dinâmica populacional brasileira. Ou seja, nós vamos investigar se essa população vem crescendo e nós vamos investigar também o que está acontecendo com essa população. É uma verdade dizer que a população brasileira está envelhecendo? Então, essas são nossas duas atribuições: compreender quantos somos e onde estamos e perceber a nossa dinâmica de crescimento e envelhecimento. E aí, você deve estar se perguntando: quantos somos nós, os brasileiros? Será que somos muitas pessoas? O nosso país é um país muito extenso, A dimensão territorial é muito grande. E aí, de fato, somos um país com 204 milhões de brasileiros. Aqui eu chamo a sua atenção que em 2005, dados levantados pelo IBGE. E hoje, antes de vir para cá conversar com você, eu fiz uma pesquisa num site do IBGE, que você também pode fazer, que é um site que se chama de Estimativa da População Brasileira. Lá, a contagem da nossa população, ela acontece conectada com os registros de nascimento e de óbito que acontecem nos cartórios. Então, se você abrir esse site aí, tiver a curiosidade de pesquisar, você vai perceber que somos mais do que 204 milhões. Já somos 211 milhões de brasileiros, de habitantes no território brasileiro. Então, o nosso país, aí vem um questionamento. O nosso país é populoso, mas pouco povoado? Eu não sei se você já escutou essa frase. Ela é uma frase comum da gente escutar. O Brasil é populoso, mas pouco povoado. Será? Eu te convido, então, a investigar esses dois conceitos. O primeiro, de populoso. Lembra que até 2015 tínhamos 204 milhões de habitantes. Hoje, temos 211 milhões de habitantes. Isso nos coloca no mundo em quinto lugar de país mais populoso. Ou seja, quando a gente pensa a população total que reside dentro do território brasileiro, somos o quinto país mais populoso. Perdemos para a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, para a Índia, que está bem próxima da China. Olha que coisa curiosa. A probabilidade é que a Índia, nos próximos anos, ultrapasse a China. Os Estados Unidos é maior, tem uma população de 321 milhões de pessoas, a Indonésia 257. E como esse dado nosso é o de 2015, tínhamos 204 milhões. Então, somos um país populoso, porque a nossa população total, também chamada de absoluta, é uma população grande, é uma população significativa, de milhões de pessoas. E aí tinha uma segunda pergunta, uma segunda parte na nossa pergunta. Somos pouco povoado? E aí vamos entender o que quer dizer povoado
ou pouco povoado? Somos um país pouco povoado. E como é que a gente pensa para dizer se é pouco povoado ou se é povoado? A gente precisa pensar duas coisas. A primeira coisa que a gente leva em consideração para dizer se é povoado ou pouco povoado é a quantidade total de habitantes. Então, 211 milhões. Só que eu preciso pegar essa população total e dividir pelo território do país. Quando a gente pega essa população total brasileira e divide por nossa extensão territorial, que é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, isso significa que a nossa população é de 24 habitantes por quilômetro. Significa que se a gente dividir o Brasil em campinhos de futebol, em campos de futebol, dentro de cada campo a gente teria 24 habitantes. Mas eu chamo a sua atenção para o mapa do Brasil que você está vendo aí. E aqui vem um nome novo. Quando a gente fala de povoado, um sinônimo disso é densidade demográfica. Densidade é a quantidade de elementos, aqui no caso de pessoas, né, num determinado espaço. É mais denso, né? A proximidade e a quantidade faz a gente pensar o que é densidade. Demografia é o estudo da população. Então, sempre que você ouvir dizer de demografia, lembre-se que está dizendo da população, do país, do bairro, do município, do estado. Então, esse mapa de densidade demográfica nos conta onde é que está a população brasileira. Somos pouco povoados, mas a população brasileira não está bem distribuída. Se você observa no mapa, existem áreas extensas de um tom de amarelo bem clarinho e um tom de amarelo mais claro. Essas áreas têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Se a gente a dividisse em campos de futebol, só para você ter uma referência, a cada campo de futebol moraria 1 habitante. Isso significa, então, áreas de vazio demográfico, ou seja, poucas pessoas morando naquele lugar. Em contrapartida, se você observa o mapa novamente, onde está tendendo para o alaranjado até quase um vermelho mais forte, a gente está dizendo das áreas onde a densidade demográfica é elevada. As áreas onde estão coloridas de um tom de vermelho, ali a gente tem mais de 100 habitantes morando em 1 quilômetro quadrado. Então, a ideia aqui é que o Brasil é um país pouco povoado, mas a densidade demográfica dele é pequena, mas a população está mal distribuída no nosso território. Ela está distribuída de forma irregular. A nossa história faz a gente compreender isso um pouco, né? A gente está dizendo da região onde o colonizador chega no Brasil. As primeiras cidades brasileiras, né, os colonizadores, eles chegam ao Nordeste, na Bahia especificamente, e fazem um povoamento mais concentrado. Se a gente pensa lá nas nossas aulas de história, as entradas e as bandeiras, aqueles movimentos de caminhar para o oeste, né, de ocupar o interior do Brasil, eles aconteceram, tanto que a gente tem a criação dos estados de Mato Grosso, né, mesmo do norte do Brasil também, quando iam atrás lá das drogas do sertão, né, das espécies vegetais. Há o povoamento, por exemplo, de Manaus, se a gente olha lá no Rio Amazonas, mas não é tão expressivo a quantidade de população como é na faixa litorânea, na região sudeste, na região sul principalmente. E você deve estar se perguntando, e como é que está distribuída a população brasileira quando a gente pensa a idade? Temos mais crianças, mais adultos ou mais idosos? Então vamos entender como é que a gente organiza essa população por idade ou por faixa etária, né? A gente costuma ser sinônimo de idade, faixa etária.
A população brasileira e qualquer população do mundo, ela pode ser dividida nessas três classes que você está observando aí. A gente tem uma população que a gente classifica como jovem, pessoas de até 19 anos. Então, de 0 a 19 anos, para o IBGE, né, e para os cientistas que estudam demografia, estudam a população, são considerados jovens. Os adultos são as pessoas entre 20 e 59 anos. E os idosos, pessoas com 60 anos ou mais. E aí, agora que você conheceu um pouco como é essa distribuição por faixa de idade, você deve estar se perguntando, existe uma forma mais fácil, um gráfico, para representar essa divisão da população, não só brasileira, mas mundial? E aí eu já te conto e já te apresento o gráfico que a gente utiliza para representar essa distribuição da população. Esse gráfico se chama pirâmide etária. E aí eu vou te convidar a analisar pirâmides etárias brasileiras de décadas diferentes. Primeiro a gente vai ver do ano de 2000 e depois a gente vai observar a do ano de 2010. Mas antes disso, eu quero te explicar como é que você, à frente desse mapa, desse gráfico, como é que você se posiciona e o que você consegue extrair dele. Então, a gente tem uma pirâmide, né? O formato faz pensar em uma pirâmide. De um lado aí, representado em amarelo, a gente tem as mulheres e representado em verde, a gente tem os homens. E lá no canto, onde está escrito idoso, adulto e jovem, a gente tem essa distribuição da população por faixas de idade. Então, a primeira linha, eu tenho crianças de 0 a 4 anos. As verdes, as representadas em verde, homens, e as representadas em amarelo, mulheres. Então, é comum a gente dizer que a pirâmide etária, ela representa a população de um lugar por sexo e idade. Homens e mulheres, idade de 0 aí a mais de 100 anos, né? Mas pensando jovens, adultos e idosos. Para facilitar a sua compreensão, você vai observar que eu trouxe cores para a borda da pirâmide. Então, esse intervalo que está de lilás, na pirâmide, representam os jovens. Lembra? De 0 a 19 anos. O intervalo que está em azul representam os adultos, de 20 a 59. E o intervalo que está num tom de alaranjado representam os idosos, de 60 a mais, aí até o tanto, né, que a população sobreviver. Eu chamo a sua atenção que a base da pirâmide são os jovens, o centro da pirâmide são os adultos, o topo da pirâmide, os idosos. É comum a gente falar base, centro e topo para facilitar, para a gente não precisar ficar falando todas as idades. Eu vou trocar o slide e aí você observa o que aconteceu com a pirâmide em 10 anos. Olha a nossa pirâmide em 2010. A representação, continuamos homens e mulheres, verde homens, amarelo mulheres. A faixa com as idades permanece a mesma. Só que se a gente observa, o número de crianças de 0 a 4 anos em 10 anos diminuiu. Isso significa que estamos nascendo menos, nascem menos crianças no Brasil. E se você observar, o topo da nossa pirâmide começa a aparecer pessoas, a gente já consegue enxergar pessoas de 90 a 94 anos. Se eu voltar na pirâmide anterior, você vai ver que não existia quase cor nenhuma. E agora você já observa que existe. Então, você deve estar se perguntando aí, que alterações as pirâmides nos revelam, né? A pirâmide etária brasileira nos revela. A gente começou a dizer, uma delas é que a quantidade de jovens
diminui. A quantidade de adultos e idosos aumenta. Isso traz uma indicação. Nossa população está envelhecendo. E significa que se o número de jovens diminui, nascem menos. Diminuiu o nascimento, logo diminuiu o número de filhos nas famílias. As mulheres têm menos filhos a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho e que elas encontram outras possibilidades aí, né? A gente mora nas cidades, então a gente não precisa de famílias tão numerosas para as atividades, por exemplo, quando morávamos na zona rural. E uma outra coisa que eu chamo a sua atenção, quando a gente fala que a população está envelhecendo, significa que as condições de vida estão melhorando. Então, a média de anos que um brasileiro vive, de quem nasce no Brasil, aumentou para 75 anos. Isso significa que melhorou saneamento básico, melhorou saúde, melhorou acesso a tratamentos médicos, né, que se encontra inserido na saúde. E como é que você sabe se a população cresceu, se a população brasileira cresce ou não? Eu já te explico. A população brasileira, ou qualquer população, ela cresce quando a gente observa esse primeiro conceito aí que a gente chama de crescimento vegetativo, que eu acho que fica mais fácil o chamar de natural. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade vai dizer se a população cresce ou não. Se morrem mais do que nascem, o nosso crescimento vai ser negativo. Se morrem o mesmo tanto que nascem, nulo. E se nascem mais do que morrem, positivo. E aí eu já te digo que no Brasil a gente ainda tem crescimento positivo. Ele já não é tão grande como foi no passado, mas há crescimento. E se a gente quiser saber a dinâmica demográfica mesmo, o crescimento, né, demográfico mesmo, a gente pode considerar a taxa de migração. A taxa de migração, que compreende o número de pessoas que chegam, os imigrantes, menos o número de brasileiros que saem. E aí uma observação importante é que até a década de 80, fomos um país que recebia imigrantes. A partir de 90, isso muda um pouco, mas na nossa história, o Brasil sempre foi um país que mais recebeu do que mandou pessoas para outros países. Agora, eu te chamo a resolver comigo a atividade que você tem aí no seu PET na página 51. Ela traz um mapa que diz sobre a distribuição da população nas regiões. E aí, eu chamo a sua atenção. Lá no norte está representado por um boneco. No centro-oeste, 2. No nordeste, a gente tem 7 bonequinhos. No sudeste, a gente tem a maior concentração de pessoas, olha pela representação. E no sul, mais ou menos 4. Aí lá no seu PET pergunta, qual a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Se a gente volta no mapa, região sudeste. E ele te pergunta, quais estados que compõem a região com menor população? Lembra que conversamos que o norte é a região com menor população? Isso diz respeito às condições naturais, né? A floresta amazônica, a forma de ocupação daquele espaço não é uma forma de construção de grandes centros urbanos. Ainda há, né, para a população brasileira, essa importância de conservação daquela vegetação, daquele bioma. Então, é a região norte. E ela é formada pelos estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá. Então, essa deve ser a sua resposta. E aí, já chegando ao final da nossa aula, vamos refletir o que você aprendeu junto comigo hoje? Você aprendeu que o Brasil é um país populoso porque tem um volume grande de população, mas pouco povoado. O território é extenso. A esperança de vida no Brasil cresceu, melhoraram as condições de saúde. Logo, nossa população caminha para o envelhecimento. E para pensar se a população cresce, basta pensar
taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Estamos juntos nessa, espero ter contribuído com a elaboração, com a resolução dos problemas aí das atividades do seu PET. E até a próxima aula.